Obrigada, meninas. É muito bom estar aqui. Eu fico extremamente feliz de poder trocar, né, com tanta gente que está longe e a gente aprendeu a ficar perto, né? A gente podia ter aprendido antes, mas vamos aproveitar isso a nosso favor. Sou Júlia, eu sou psicóloga e hoje eu estou na coordenação aqui do Serviço de Família Acolhedora do Aconchego. A gente é um serviço relativamente novo, tá? A gente começou a execução em outubro de 2018 e ficamos nesse período de preparação do serviço, de outubro até maio de 2019, né? Então, essa questão de preparar a implementação do serviço e as famílias acolhedoras sempre foi uma coisa que preocupou muito o Aconchego. O Aconchego é uma instituição que existe há 23 anos aqui no DF e que atua em diversas frentes, mas ia ser a primeira vez com execução direta de serviço de acolhimento. Então, acho que a gente começou com esse cuidado de preparação da rede, preparação da equipe, para então começar uma preparação das famílias acolhedoras. Inclusive, a Lara participou da nossa formação de equipe, foi muitíssimo generosa em estar com a gente, trocar um pouco da experiência que vocês já tinham aí em São Paulo, né? Para a gente poder pensar em como é que a gente ia organizar a formação dessas famílias acolhedoras, né? Então, desde o início, por todo o histórico do nosso trabalho com famílias, a gente via que tinha necessidade de criar-se um vínculo com essa família que chega, né, mobilizada para o acolhimento. Então, o que traz essa família até o aconchego? O que faz essa família desejar acolher? Então, a gente começava daí a gente fazia palestra presencial, né? E aí é um movimento que os serviços de acolhimento do Brasil inteiro falam que existe, desse grande boom de procura, que conforme as pessoas vão entendendo a proposta, vai diminuindo, vai afunilando, e a gente observou isso no modelo presencial, né? E a gente fazia essa palestra e depois a gente começava com uma entrevista, que a gente faz mapa de rede, conhece essa família, entende a constituição dela e apresenta o que é o nosso serviço, para fazer 6 encontros, que então eram presenciais, de formação, que eram seguidos por uma entrevista domiciliar, onde a gente falava sobre esse processo e avaliava junto com a família se era pertinente continuar com o processo de habilitação. Quando a gente pensou tudo isso, o que vinha? Era criar uma relação com essa família, para entender qual o lugar que o acolhimento ia ocupar na vida dela e o que essa família ia conseguir integrar, né, de que maneira ela estava disposta a receber essa criança. Entendendo que receber a criança não é simplesmente receber um pacotinho, é receber uma história, é receber de uma forma que é respeitosa, dialógica e afetiva, para que esse processo pudesse ter o melhor andamento possível, levando em conta a defesa dos direitos. Quando começou a pandemia, a gente tinha encerrado o nosso 3º ciclo de formação presencial nesse modelo que eu falei para vocês. O 3º ciclo, 3º grupo de famílias que a gente formou, foram famílias que, nesse processo de acolhimento, a gente viu que tinha alguma coisa no fio da meada que a gente tinha perdido. Foram famílias que não estavam fazendo um acolhimento tão alinhado com a nossa proposta. Então, a partir disso, a gente já vinha reavaliando o que estava acontecendo nesse processo formativo. Dentro desse entendimento que a formação não se limita só àquelas 2 entrevistas e aqueles 6 encontros. Ela é continuada a partir da supervisão, a partir do acompanhamento dos casos, a partir da continuidade que aquela família dá nos encaminhamentos que a gente faz junto à rede. Então, a gente entende a formação nesse sentido muito amplo.
eram famílias que estavam dando um acolhimento adequado, mas que a gente via que tinha faltado um pulo do gato, né? E aí o investimento na formação, ele não é um investimento fixo, ela não é uma coisa fechada. Uma vez que a gente fechou um modelo, a gente tem que seguir com ele para o resto da vida. A gente precisa constantemente ir revisitando esse modelo. E alguma coisa, como a gente estava muito ocupado com os encaminhamentos dos acolhimentos, a gente percebeu que o investimento e a presença da equipe na capacitação tinha faltado um pouco. Então, a gente fazia as capacitações às quartas à noite. Então, a gente estava sempre cansada, chegou de 1000 coisas, e aí a gente não investiu naquilo ali, né? Estou trazendo para vocês um recorte muito sincero e honesto da realidade que a gente viveu. A gente viu que alguma coisa se perdeu. E aí, quando chegou a pandemia, é bom, né? Parece que ela bateu na porta e perguntou se ela podia entrar. Quando aconteceu tudo que está acontecendo, em março, a gente já estava com uma série de palestras marcadas, porque a gente ia fazer a retomada desse processo de capacitação e agora com a possibilidade de um outro tipo de divulgação, né? De qualificar e profissionalizar mais essa divulgação, que é uma coisa que a gente aprendeu que faz parte de capacitar também, como você divulga, né? É outro pulo do gato que a gente aprendeu ao longo desse tempo. E aí, cara, como é que faz? Não vai ter formação, não pode aglomerar, não pode fazer, faz como? Faz fechado, faz aberto, faz online. E aí a gente se reuniu com as famílias acolhedoras. A gente fez uma reunião com todas elas, falando o que elas achavam essencial na formação, né? Que se hoje, em retrospecto, elas pudessem refazer a formação com base nas supervisões e nas experiências que elas tinham tido, o que elas gostariam que fosse dito que não foi, ou que fosse dito de uma outra maneira. E aí, a partir dessa fala, a gente reconstruiu. E a gente fez nesse formato online. Primeiro, a gente fez algumas lives, a primeira no Instagram, 2 outros encontros pelo Zoom, e foi assim, fez puff. De repente, tinha um monte de gente inscrita, assim, da noite pro dia. Foi, a gente não sabia como é que respondia tanto e-mail, o que fazia. E aí deu aquela funilada, e aí a gente dividiu essas pessoas em 2 turmas. Eram 27 famílias, né, inicialmente. Quando a gente fez as entrevistas, né, eram 50 e poucas, aí nos telefonemas viraram 27, e quando a gente foi fazendo as entrevistas, ficaram 5 numa turma e 13 em outra. E aí a gente fez um modelo de formação online que caminha muito parecido com uma perspectiva que a gente traz para trabalhar desenvolvimento, que é uma perspectiva do psicodrama. O Aconchego é uma organização que tem muitos psicólogos. E os psicólogos que começaram, eles eram psicodramatistas. Então, a gente carrega muito isso. Hoje, a gente tem psicólogos de outras áreas de formação. Eu, inclusive, não sou psicodramatista. Mas o Aconchego trabalha com uma ferramenta que é a matriz de identidade, né? Que fala muito do indivíduo. É muito parecido até com o que a psicanálise fala. Desse indivíduo, que ele está indiferenciado e a partir de uma relação de corredor ele começa a conseguir triangular para conseguir socializar. Tem toda uma teoria que fala disso. E quando a gente foi construir, a gente pensou um pouco nisso. Trabalhar a base legal primeiro, como pontapé de o que é que sustenta este serviço dentro de uma legalidade, dentro de uma política de assistência, dentro de um sistema de atuação, para quem são as crianças e as famílias que a gente atende. Então, o primeiro encontro a gente fala de legislação, burocracia, lererê, eu falo que é o encontro palestra. No segundo, a gente começa a falar da criança. E aí,
depois da criança, a gente fala de família, depois de família, a gente fala de narrativa, depois a gente fala de separação e depois a gente fala do cotidiano do acolhimento. Então, é como se a gente partisse do indivíduo para as relações que ele estabelece na própria formação, que isso vai criando como se fosse uma corrente de pensamento, né? Aí o primeiro encontro é nesse molde meio palestrinha, né? Vocês vão me avisando do meu tempo aí, eu tô de olho, mas... E aí, para não ficar tão palestrinha, o que a gente usou? Para quebrar o gelo. Que aí é uma das coisas que a gente, quando as meninas fizeram o convite, falaram, de qual que era, assim, o que mudou e qual que era o grande desafio. Ele começou nesse primeiro encontro. Como é que você vincula-se e relaciona-se a partir do online, sem um ancoramento físico, né? Esse foi para a gente o primeiro desafio. Como é que a gente vai criar uma relação próxima e de confiança com famílias que a gente não viu presencialmente? Como é que isso é feito? Porque as formações, elas eram muito dinâmicas, né? Muita coisa corporal, recorte e cola, troca. Como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente pensou, tá, como que as crianças fazem? Então, todo encontro, a gente abre com uma brincadeira, com uma dinâmica, com uma coisa mais lúdica, e todo encontro a gente fecha com uma malinha que a Débora do Fazendo História nos deixou, com uma história. Então, todos os encontros, eles têm essa configuração fixa. A gente abre com um quebra-gelo e a gente fecha com uma história que tem relação com o que a gente trabalhou, né? Então, essa foi uma maneira que a gente achou de começar a se relacionar. Então, assim, no primeiro encontro é uma coisa mais basicona, que é da identidade, né? Então, as pessoas se apresentam e trazem uma característica que tem a ver com elas, mas que tem a letra do nome. E aí, todo mundo... Aí tem uma que o nome começa com Y, e aí vai, e as pessoas começam a quebrar o gelo e vão se relacionando. Aí a gente tem essa brincadeira. A gente brinca de forca online. A gente brinca de batata quente online. É muito engraçado, gente. Aí tem uma brincadeira que é de continuar a história com os objetos. Então, a pessoa começa uma história e eu falo, eu mostro a xícara e ela continua aquela história com uma xícara. Aí passa para outra, aí vai e pega um elefante. E aí a gente constrói uma história. E aí, assim, são 6 brincadeiras ao longo desse processo de formação. Todas têm uma relação com o que a gente vai trabalhar, mas que permitem que essas pessoas que estão participando tragam um pouco do que elas acreditam e de quem elas são, para a gente ter conteúdo para trabalhar com elas. Então, essa foi a maneira como a gente conseguiu quebrar esse primeiro desafio. Então, a gente criou o encontro nessa perspectiva, esses 6 encontros. Nesse formato, a gente diminuiu o tamanho dos encontros, porque a gente fazia encontros de 3 horas quando era presencial, começava às 7, terminava umas 10. Porque aí você para tomar café, você conversa um pouquinho ali, até porque a gente entendia que era nesse interstício que as relações elas acontecem, né? Então a gente diminuiu, porque a gente entende que esse formato online ele cansa mais. E a gente aumentou, quando necessário, as entrevistas. Quando a gente percebe que é necessário, a gente faz mais uma entrevista ao invés das 2 que estão previstas. Que mais que eu ia falar? Deixa eu pegar minha colinha aqui. A procura aumentou muito. Isso foi uma constante e nem todo mundo faz o curso, porque a gente vê que a situação que a gente está mobilizou muito algumas pessoas socialmente. Então, a gente recebe muita ligação assim, eu posso acolher só durante a pandemia? Porque por agora eu estou trabalhando home office, depois eu não sei como é que vai ser. Então,
trabalhar um pouco essas pessoas que procuram a gente, que não diz respeito só a elas, mas a uma relação que vai se estabelecer que não tem um tempo pré-determinado. Ela não pode ser uma relação em função da pandemia. Ela pode ser um desejo que partiu de um clique por conta da situação social, mas ele não consegue ser sustentado só por isso, né? Então, nas entrevistas a gente busca muito entender que movimento é esse. O que o online facilitou para a gente? A coisa da hora, que tipo assim, vai fazer que horas, que dia, que lugar, como. Isso é um facilitador. Então, os encontros para falar dos serviços, encontros abertos, as palestras, eu penso que a gente deve manter online e talvez fazer daqui a um tempo um curso semipresencial, porque tem algumas coisas que a gente vê que se perde mesmo quando a gente está nesse formato aqui. Mas tem algumas coisas que são muito práticas, então talvez fazer um curso 50%, 50% é algo que a gente vai avaliar ano que vem, né? Porque facilitou muito a organização, né? Isso foi uma coisa super importante. A interlocução com outras experiências foi muito legal para a gente. Então, a gente consegue proporcionar que as famílias acolhedoras tenham papos com gente de outros estados, elas mesmas participam de live, elas buscam mais informação. Por mais que a internet já tivesse aí há muito tempo, parece que de repente, tipo, podemos usar a internet. E aí as pessoas se ligaram nisso, isso tem sido muito massa. E a facilidade das nossas próprias famílias participarem dos encontros. Isso é uma coisa que a gente já fazia depois que a gente capacitou a primeira turma, mas que era sempre uma coisa assim, depende da hora, não sei o quê. Era muito difícil conciliar os horários. Agora, a gente já faz isso com muito mais tranquilidade e os primeiros 2 encontros não vão famílias acolhedoras e do terceiro para frente todos contam com famílias. E a gente faz muita questão de frisar que elas precisam falar também dos desafios do acolhimento, dos imprevistos do acolhimento, para que não fique sempre na alegria e na pureza de acolher uma criança, porque a gente não está falando só disso. Receber uma criança é um ato de um compromisso social, de uma ética que envolve uma situação extremamente dolorosa. Então, a gente tem uma família acolhedora que fala, quando eu percebi que eu estava ansiosa para essa criança chegar, eu entendi que eu estava ansiosa para que uma criança estivesse numa situação de violação de direitos, e tem uma coisa errada aí. Então, são depoimentos que a gente vê o quanto enriquece, e falar dos desafios interpela muito essas famílias que estão em processo de formação a se questionarem o porquê que elas estão ali. Hoje nós já temos na nossa história de acolhimento 24, a gente fez 24 acolhimentos. Desses 24, 10 estão atualmente conosco, os outros 14 foram processos que já foram encerrados, foram 13 reintegrações e uma adoção. A gente tem um número muito alto de reintegração familiar, que é a coisa que eu mais encho a boca para falar, porque eu acho que estar em acolhimento familiar, eu sei que esse nem é nosso tema hoje, mas proporciona a qualidade também de um serviço técnico, não só de um cuidado para a criança, mas de uma equipe que pode investir nesse lugar de articuladora de rede e de escuta da família de origem. Isso é uma coisa muito importante e que a gente fala muito na formação. É algo que os meninos, quando a gente foi reavaliar a formação junto com as famílias acolhedoras, eles falaram assim, olha, vocês têm que falar isso que vocês fazem das famílias de origem, mas vocês têm que também falar que quando vai para adoção não é um fracasso, porque agora a gente está com 2 casos que a gente sugeriu de instituição e as famílias ficaram arrasadas, assim, tipo assim, nossa, mas a gente falhou. Não, gente, calma, não é isso, tá tudo bem, vai dar certo, né? A gente também
entende que a adoção é uma realidade, que ela tem que ser qualificada e que a gente precisa que vocês estejam com a gente nessa e preparem as crianças. Acho que é isso, né? O que eu queria falar hoje é dessa importância de se estabelecer uma relação no online, no presencial e no online, né? Estar próximo a essas famílias para que elas consigam falar sobre como elas estão nesse processo, quais são os desafios que o processo de acolhimento gera e que elas possam se questionar se cabe na vida delas acolher. Então, trabalhar todo esse fluxo, sempre pensando em qual que é a motivação, em quais são os padrões de afeto e de vinculação que aquela família estabelece, porque isso é uma outra questão. Quando chega uma criança, tudo sai do lugar e muitos conflitos familiares se atualizam, né? Então, a dor daquela criança pode tocar na dor de alguém daquela família e essas famílias têm que ouvir sobre isso. Elas têm que estar preparadas para essa desorganização, porque eles vão precisar se reorganizar. Então, às vezes, um acolhimento chega e vai embora e não faz nada, e outro pega numa ferida. E isso precisa fazer parte do processo formativo. A gente não está se dispondo a fazer um processo psicoterápico, mas o acolhimento mexe com questões psicológicas que vão precisar de encaminhamento. A gente precisa estar muito atento a isso. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre o que a gente faz aqui e depois a gente bate papo, né? Se deixar, eu falo um bocadão. Júlia, foi perfeita no tempo. Obrigada. Obrigada pela sua fala. Muito enriquecedora para todo mundo. Guardem aí comentários, gente, para o final, quando a gente tiver um tempinho para trocar mais, tá bom? Carol, você pode seguir? A Sara está com a câmera desligada, depois a Chay, ela segue depois de você. Pode ser? Tá bom, pode ser, Júlia. Bom, obrigada. Eu também quero agradecer pelo convite, né, do Instituto. A gente já se conhece há um tempo aí, né, desde o ano passado, e a gente tem recebido um apoio muito importante para o nosso trabalho aqui no município de Guarulhos, com relação à qualidade do trabalho, graças à parceria com o Instituto Fazendo História, e foram e são muito importantes para nós, porque a gente ainda se considera eternos aprendizes, né, desse universo que é o acolhimento familiar. Bom, eu sou a Caroline, né, eu coordeno o serviço, temos aqui presente também no grupo o Gleidson e a Luciana, que são os nossos dois técnicos, assistente social e psicólogo. E a gente vai falar um pouquinho da realidade do município, né? Guarulhos é uma cidade bem grande, né? Uma metrópole coladinha aqui com São Paulo. 1.300.000 ou 400.000 habitantes, uma cidade bem grande, cheia de diversidade, cheia de complexidades, né? E para a implantação do serviço não foi tão simples, né, como deveria ser. A gente fala que quando não é pelo amor, é pela dor, né? Na cidade de Guarulhos, teve algumas tentativas no passado de implantar o serviço de acolhimento familiar que foram tímidas e infrutíferas. Porém, o que a gente sempre teve de apoio e cobrança foi que esse serviço fosse implantado sob a pressão do Judiciário e do Ministério Público. Então, no ano de 2019, né, foi quando a gente iniciou, em 2018 houve o edital de chamamento para as instituições interessadas, e na época eram 30 vagas, né, de acolhimento familiar. O Instituto Forte, ele foi contemplado com 15 vagas, e uma outra instituição foi contemplada com as outras 15. E aí, em janeiro de 2019, a gente colocou o bloco na rua, vamos dizer assim, né?
Porém, sem esse tempo aí que a Júlia mencionou, tão importante, que foi que de sensibilização e divulgação para a rede, aqui em Guarulhos foi tudo junto, misturado ao mesmo tempo, e nós começamos já com um acolhimento batendo na porta, né? E de lá para cá, a gente tem feito esse trabalho de sensibilização, infelizmente, por conta do tamanho do município, da magnitude, a gente ainda não conseguiu alcançar todos os atores, né, nem da rede que conhecem, que existe, que sabe que existe o serviço, mas nós temos feito eventos, né, de sensibilização, convidando, indo nas instituições nos apresentar. Inúmeras vezes aí a gente faz esse boca a boca sobre a proposta do acolhimento familiar. Nós já fizemos foram 3 ciclos de formação, 2 em 2019, e o terceiro foi agora no primeiro semestre de 2020. Nosso serviço atende a primeiríssima infância, a princípio, né, de 0 até 3 anos. Existe esse anseio de ampliar também, mas o município entende que enquanto houver bebês institucionalizados, é necessário ampliar o número de famílias acolhedoras, né? Então, nós fomos caminhando aí, aconteceram alguns intempéries aí no município com relação ao número de vagas, e aí, de 2019 para 2020, a instituição que executava o serviço, né, indiretamente, outra instituição, ela declinou da proposta. Como o município ainda não tinha chegado nas 15 vagas, eles optaram por reduzir para 15 só, em vez de 2 serviços, né? E ficou só com o Instituto Forte. Desde então, a gente veio trabalhando, né, em absorver toda a demanda da outra instituição, e na divulgação, que já começou novamente o ciclo em janeiro, e a gente captou algumas famílias, né, também, da mesma forma como a Júlia comentou, que vem um número grande, depois vai reduzindo, e a gente tinha, em março, 5 famílias aprovadas para iniciar a capacitação. E para a gente, tudo bem, assim, o nosso número nunca foi enorme, né, de muitas famílias, sempre foi um pouquinho, de trabalho de formiguinha mesmo. Nessas famílias, a gente já tinha feito 2 palestras, né, 2 encontros, a gente já tinha feito entrevista, a gente já tinha feito visita domiciliar e a gente tinha feito um encontro presencial quando a pandemia se instaurou, no mês de março. E, a princípio, a gente paralisou, ficou como todo mundo ficou, né, meio sem saber o que fazer, para onde ir. E quando a gente percebeu que a situação não ia se resolver tão rápido, né, que a gente pensou, vamos dar uma pausa e depois volta. E a demanda continuou chegando, né, a gente decidiu, entre a equipe, retomar os encontros de formação online também. Porque a gente sentiu essa segurança de que a gente já conhecia essas pessoas. Acho que isso foi um diferencial para que a gente não tivesse tão inseguro, né, tão no escuro, como começar tudo do zero, sem ter nem feito entrevistas, ou nem ter feito visita domiciliar, enfim. Nem saber de onde vêm essas pessoas, né? Por que elas buscam o acolhimento, por que elas se interessam por isso. Acho que isso é um fator muito importante, né, para a equipe avaliar. E aí nós propusemos para essas pessoas retomar, elas estavam super engajadas, só que por conta também do que estava acontecendo e que está acontecendo até hoje, as mudanças nas configurações, das famílias, os imprevistos, 2 famílias desistiram e nós seguimos com 3. E essas 3, elas tinham
uma vivência na área social, algumas questões bem amadurecidas e familiarizadas, né? E isso acabou facilitando um pouco o nosso trabalho. Então, a gente também tem como premissa nunca ter tudo pronto, nossa formação, as nossas metodologias estão sempre se aprimorando, a gente sempre discute muito, conversa muito o que cabe, o que não cabe, e a gente pensou em como melhorar esse aspecto dentro do desafio que estava posto. E aí a gente reconfigurou toda a nossa formação também, que era de 3 horas, com muita dinâmica, muita interação, para algo mais enxuto, mas que não perdesse a essência da mensagem que precisava ser passada. Então, também foi um teste para nós, onde a gente começou a pensar em como fazer as famílias participarem, sem ficar nesse formato de palestra, a gente passando só conteúdo, e que a gente pudesse sentir que o que estava sendo passado estava sendo captado por essas famílias. Então, a gente utilizou de diversos recursos, inclusive da maletinha do Instituto Fazendo História, que ajudou bastante também. A gente passava as dinâmicas, né, as situações, problemas, e aí depois deixava para as famílias contarem o que elas achavam no próximo encontro, individualmente. Isso foi muito legal, porque a gente considerou que nesse momento a gente reforçou bastante a sensibilidade dessas famílias, né? A gente conseguiu captar se essas famílias realmente estavam entrando no serviço com a motivação correta, legítima, de compreender toda a complexidade do acolhimento. E uma coisa que a gente fazia, né, sempre fez no presencial e permaneceu fazendo no virtual, foi conversar depois entre nós, a equipe, as nossas impressões, trocar figurinha do que a gente estava enxergando e tratar no individual, né, conforme havia necessidade, aquilo que a gente percebia que ficava como um buraco, como uma deficiência, como se algo não ficasse muito claro, a gente sempre foi retomando. Então, a gente concorda de que o serviço, a capacitação, ela é continuada, ela não tem são os 3 encontros e acabou, você está habilitado e vou te passar a criança que você vai acolher. A gente está sempre revendo e dialogando sobre esses conteúdos. E, nesse caso, facilitou muito a gente já conhecer um pouco da história de vida dessas famílias e poder estar um pouco mais afinado com elas. Ao final desse período, a gente aprovou as 3 e fizemos as devolutivas online também. Estava um período de muita restrição, assim, de não poder fazer nada mesmo, presencial, e aí a gente formou, habilitou, e logo em seguida elas já começaram a acolher, e deu tudo certo. A gente também acha que nem sempre no presencial a gente consegue captar tudo, a gente não consegue, às vezes na teoria funciona de um jeito, na prática de outro. Por isso a gente está sempre revendo essa prática e revendo e avaliando as famílias nos avaliando, para continuar esse processo de construção e de troca. Agora a gente já fez o caminho inverso, que é iniciar um novo processo de divulgação também, para fazer algo nesse semestre. E aí também apareceu família de tudo quanto era jeito, imaginando tudo quanto era coisas, né, sobre o acolhimento. Tivemos um número grande de inscritos, também foi afunilando. E a gente chegou no número de 6 famílias agora para iniciar uma nova formação. Provavelmente seja a última de 2020. E com relação aos aprendizados, né, desse período, acho que foram inúmeros, né? A gente ficou muito mais crítico, muito mais preocupado, né, com
abarcar tudo, toda a complexidade do acolhimento, né? Como a Júlia mencionou, as pessoas romantizam, né, essa situação lá no início. Vou acolher uma criança, faz enxoval e traz muita coisa relacionada a cuidado de um bebê. E a gente vem com todo o terrorismo que a gente fala, né, de trazer tudo que pode exigir da família acolhedora enquanto ela estiver acolhendo uma criança. E a gente acha isso super ótimo de fazer, porque quando você coloca as possibilidades, você adquire também a confiança da família, né? Que a gente não está vendendo um produto, né? A gente está trabalhando com questões que são muito profundas. Então, a gente se preocupou muito mais com isso agora nesse último período. Acho que dada também a nossa maturidade, né? A nossa familiaridade com as experiências que a gente já viveu, com o comportamento que as famílias acolhedoras apresentam, às vezes, onde pode pegar no calo de cada um, né? Cada acolhimento é um acolhimento, cada família tem o seu perfil. Então, a gente tentou cuidar disso para tentar errar o mínimo possível. Não tem receita pronta, né? Não tem garantia de sucesso, mas eu acredito que a gente, mesmo estando prejudicado por estar à distância, a gente conseguiu dar um salto aí na nossa capacidade de qualificar essas famílias e trazer bastante sobre a realidade do acolhimento, e os temas dos encontros versam coisas parecidas com o que a Júlia mencionou, sobre histórias de vida, sobre as legislações, sobre a famílias de origem, né? Sobre o retorno, até a adoção também. Então, a gente conseguiu trazer bem para a realidade, e essa questão também da praticidade foi algo que nos favoreceu nesse período, porque a gente, por exemplo, as pessoas estavam em casa, estavam super envolvidas, né, com o treinamento. A gente falou, olha, se a gente fizer 2 vezes na semana, vocês aceitam? Ah, a gente quer. E aí a gente conseguiu fazer alguns encontros 2 vezes na semana, que a gente fazia 3, reduzindo para 2 horas, né? Mas conforme elas foram se sentindo à vontade, até por ser um grupo mais íntimo, a gente conseguiu trocar bastante, que elas pudessem falar, que isso também é um desafio, né, nessa era aí das reuniões online. Mas como foi algo mais intimista, a gente teve esses momentos aí que foram bem importantes, das pessoas se emocionarem, né, falarem, se mostrarem quanto elas estavam sensíveis em descobrir toda a gama de situações que envolvem o acolhimento familiar. Então, a gente teve muita flexibilidade. Tinha dia que é melhor para todo mundo fazer a reunião durante a tarde. A gente fez durante a tarde. Melhor para o meu esposo participar, que a gente faça à noite. A gente fez à noite também. E a gente condensou e deu super certo. Então, nós continuamos aí, né, sem muitas garantias, mas acho que isso envolve muito da equipe, o arriscar, né, ter coragem para arriscar. O serviço não pode parar. A gente está falando, né, de 2, Guarulhos e Brasília também, na mesma situação de início, né, de início de uma história. A gente tem casos muito bacanas de sucesso, de êxito, que a gente traz como referência para nós. A gente tem ganhado confiança do Judiciário, do Ministério Público, de tudo que a gente precisa, a gente tem sentido apoio. E aí a gente consegue observar que o serviço tem muito mais para oferecer, e que essa pandemia não poderia nos parar, né, nos deixar estagnados, sendo que as coisas continuam acontecendo, as crianças precisam de acolhimento, os bebês precisam sair dos SAICAS e estar em famílias acolhedoras. Então, essa é a nossa meta, tá? Bom, acho que é isso da nossa experiência. A gente teve 18 acolhimentos até agora.
sendo que 6 estão ativos, né? Temos 11 famílias acolhedoras, já tivemos 14, agora temos 11. 6 crianças, né, acolhidas. Esse mês de agosto agora a gente fez 3 desacolhimentos, inclusive um interestadual. E são 8 reintegrações e 4 adoções. Até agora. É isso. 8 reintegrações, você falou, Carol? 8. Legal, parabéns por todo o árduo trabalho aí. Todas, né? Obrigada, Júlia. Júlia, alguém perguntou aqui. Bom, bem que a gente pode deixar para depois, acho, né? Talvez, aí engata já em outras perguntas. Esquece. Sara, acho que sua vez agora. Todo mundo cumprindo o tempo à risca, gente. Olha só, que organizadas. Bem-vinda, Sarinha. Obrigada, Ju. Legal estar aqui de novo com vocês. Bem, o nosso serviço ele começa em 2015, com a articulação da rede, a preparação da equipe e a divulgação e a seleção, né, das famílias acolhedoras. Os primeiros acolhimentos acontecem em maio de 2016, então a gente teve 7 meses aí de preparação antes de começar, né, a chegar as crianças. Em fevereiro desse ano, a gente conseguiu um convênio com a Prefeitura de São Paulo e com isso triplicamos a nossa equipe e também a capacidade para acolher. Até então a gente tinha uma coordenadora, uma assistente social e uma psicóloga que acompanhavam 10 casos por vez e 14 famílias acolhedoras. E agora nesse novo formato, a gente tem como meta conseguir acolher 30 crianças de uma vez. E para isso, a gente tem agora 3 equipes técnicas. Bem, a gente tinha todo um planejamento para começar a formação presencial. Ninguém imaginava que teria essa pandemia. O nosso cronograma já estava certinho, a gente começaria as palestras em março e abril. Porém, aconteceu tudo isso e a gente precisou se readequar e pensar em melhores estratégias para que a coisa não parasse, né? Pensando que também aí nesse período de isolamento, o acolhimento familiar também foi muito requisitado, a gente começou a ter muitos pedidos por vaga e não dava para esperar tudo passar. Então, a gente começou a realizar as palestras online. Foram 6 palestras que a gente fez, palestras abertas ao público, onde participaram muitas pessoas, pessoas interessadas em ser família acolhedora, gente que queria ouvir sobre o trabalho, conhecer o nosso serviço, profissionais da rede, são encontros bem abertos. Muita gente chega para esses encontros achando que o acolhimento familiar é a adoção ou um caminho para adotar a criança. E aí, nessas palestras, a gente explica, né, o que é o serviço. Então, como a Júlia falou, tem uma coisa de um funil mesmo, né? Começa com bastante gente, esse número diminui. Quem tinha interesse em continuar, em ouvir mais sobre o acolhimento familiar, se inscrevia para um segundo encontro. Nesse segundo encontro, a gente se aprofunda mais sobre as questões do acolhimento e também é um encontro mais dinâmico, para a gente também poder conhecer mais as famílias que estão ali. Então, nesse dia, a gente fez uma dinâmica onde cada participante precisou falar uma situação de acolhimento e uma de desamparo, que ele lembre da sua infância. Foi um encontro bem gostoso, apesar de ser à distância. E aí, depois disso, quem queria continuar, fazia uma inscrição, preenchia um questionário e enviava uma lista de documentos. Se inscreveu para essa segunda fase 36 famílias. A gente fez uma média de 3 entrevistas com cada família. E antes da formação, a gente já fez uma seleção. Então, dessas 36 famílias, a gente selecionou 18 famílias para a formação. A formação também adaptamos o nosso material para ser à distância. A gente sempre fez nos encontros presenciais muitas dinâmicas, né?
E no online não foi diferente, a gente só precisou repensar no formato dessas dinâmicas e deu certo. No presencial, a gente fazia 6 encontros, com duração de 3 horas cada encontro. No online, a gente fez 7 encontros, com duração de 2 horas e meia. E todas as semanas a gente tinha um plantão para responder dúvidas. Então, funcionou bastante, assim. Dessas 18 famílias, 15 foram selecionadas depois da formação. E a gente achou bem importante fazer uma visita domiciliar na casa de cada família antes dos acolhimentos. Porque só ali à distância a gente sentiu que faltava alguma coisa, sabe? Faltava a gente conhecer a casa, né? Ter pelo menos um encontro presencial antes. E foi muito bom. Para essas visitas, a gente construiu um protocolo de segurança para trazer mais tranquilidade, né? Para os técnicos e também para as famílias que iam receber a gente. Já terminamos essa fase e agora esse grupo vai começar a acolher essa semana. A gente tem ao todo agora 29 famílias acolhedoras. A gente já acolheu 58 crianças. Estamos no momento com 13 crianças acolhidas e aguardando os próximos acolhimentos. Eu falo que teve bastante coisa que a gente aprendeu, sabe? Nesses encontros online. No começo eu estava super insegura, pensando como que a gente vai formar famílias acolhedoras à distância, porque tem muito uma relação de um vínculo, né? Que a equipe tem que ter com a família acolhedora. É uma relação de muita parceria, de muita confiança. A gente precisa confiar muito nas famílias acolhedoras e elas precisam confiar muito no nosso trabalho. Só assim a gente consegue ter uma parceria para as coisas acontecerem. Mas através das dinâmicas eu fui descobrindo, eu acho que isso é possível. Não dá para garantir tudo, claro. Da mesma forma que nos encontros presenciais a gente também não consegue garantir tudo. Mas acho que foi uma formação muito boa. Uma estratégia que a gente usou, que foi bacana, as famílias que eram casais, a gente pedia para entrar de aplicativos diferentes. Então, nas discussões em grupinhos, a gente fez muito, usamos o Zoom, e o Zoom tem uma opção da gente dividir por salas. Então, a gente separava os casais, e isso foi bem legal para a gente poder conhecer a família, porque é diferente quando está, por exemplo, o marido e a mulher no mesmo grupo, e quando eles estão separados. Então, isso foi bacana para a gente poder conhecer todo mundo. Esse plantão de dúvidas, né, que eu falei, a gente fazia toda sexta-feira, também foi muito bom. Então, teve várias coisas aí que a gente foi aprendendo. Eu também acho que as palestras funcionam muito também para fazer à distância. E os encontros eu acho que dá, talvez, para a gente ir misturando, sabe? Tem coisas que funcionam bem no online também. Deixa eu ver o que mais, gente. É isso, a gente fez a visita domiciliar, né? Aí depois da visita tem a devolutiva final. E é isso. Eu vi que... Tem perguntas, Ju? Posso falar? Sim, Ou hoje, beleza, por depois? favor. Não, pode mandar ver. Eu vi aqui que a Valquíria perguntou mais sobre como foi a adaptação das dinâmicas nos encontros online. Ah, legal, Valquíria, essa pergunta. Por exemplo, no presencial, a gente tinha algumas dinâmicas de batata quente, onde a gente ia jogando uma bolinha para cada pessoa para ir falando. Aí, à distância, a gente imaginava que tinha uma bolinha imaginária e eu, por exemplo, jogava a bolinha para a Júlia e era a vez da Júlia falar. Dinâmicas onde cada pessoa tem que se apresentar a partir de um objeto que tenha na sua casa. A gente foi pensando em várias dinâmicas assim, sabe? Onde a gente lia uma historinha e a pessoa tinha que falar daí o que achou da história. A gente foi adaptando assim para fazer à distância. Eu posso até depois, se vocês quiserem, eu tenho o cronograma com todas as dinâmicas. Posso compartilhar por e-mail com todo mundo. E assim foi, assim, usando bastante a criatividade, sabe, Valquíria? Para funcionar. E aí a gente também foi descobrindo um novo jeito, né? E deu certo. Vi que tem aqui uma outra pergunta, que é da Cláudia. Qual a média das adoções e dos retornos familiares? É uma média de 42% retorno para a família biológica e 58% adoção.
E o tempo de acolhimento é de 6 a 8 meses. Tá? É um tempo menor em comparação com o acolhimento institucional. Eu acho que uma das potências, eu sei que a gente fala bastante isso aqui nesse espaço, mas uma das grandes potências do acolhimento familiar é o investimento que a gente pode ter com as famílias biológicas, e a gente sempre acompanha as famílias independente do encaminhamento do caso. Então, mesmo casos que cheguem com proibição de visita, todas as famílias são acompanhadas. Então, esse é o nosso foco, sabe? Poder acompanhar as famílias. A Jéssica falou que ela gostaria de receber as dinâmicas. Eu vou mandar depois, eu mando para a Ju compartilha com todo mundo. Pode ser, Ju? Pode ser, combinado. Júlia, acho que, Sara, não sei se eu entendi que você encerrou sua fala. Uhum. Sim? Tá. Obrigada pelo compartilhamento aqui. Obrigada a todas. Tiveram alguma, acho que a nossa ideia é poder abrir, né, para o bate-papo agora com todo mundo, quem tiver perguntas, comentários, enfim, colocações. Esse é o momento para a gente trocar mais aí, seja pelo chat, se alguém quiser falar algo também no microfone, a gente tem um tempo agora para isso, tá? Queria então retomar uma pergunta que foi para a Júlia lá atrás, perguntando que a Jéssica queria saber quantos encontros são realizados no total da formação e qual a temática trabalhada, e a Luzineide também perguntou como é a relação da família acolhedora junto ao juizado e defensoria pública. E acho que tiveram outras perguntas agora também, mas pode ir. Então, a gente manteve os 6 encontros, né? Em um determinado momento a gente pensou se a gente ia ampliar ou não, mas a gente manteve 6 encontros. E aí, o primeiro encontro é histórico e fundamentação, né, do serviço, que a gente fala tanto dessa relação legal e jurídica, quanto de onde se localiza dentro da política de assistência social. A gente fala um pouquinho da rede, que é... oh, meu Deus! Da baixa complexidade, média e alta. Depois a gente fala de desenvolvimento infantil. Depois a gente fala sobre constituições familiares. Depois a gente fala sobre histórias e narrativas. Vínculo, separação e luto. E por último, do cotidiano do acolhimento. Tá? Eu posso organizar e mandar também para a Lara, para ela compartilhar com vocês também esse cronograma que a gente faz. Em relação a como é com a defensoria e com a vara, o que acontece? Aqui em Brasília, a gente tem um sistema de justiça com uma dinâmica muito própria, né? Então, a gente tenta construir um trabalho contínuo, um diálogo com o Ministério Público, Vara da Infância e Defensoria. A Defensoria é muito parceira. Então, quando a criança é acolhida, e aí a gente fala que essa família é acolhida, é que a gente tem muito essa preocupação de receber essa família, né? Porque quando a criança chega, isso tem sido uma dificuldade da pandemia. Se vocês quiserem falar sobre isso em algum momento, vocês me convidem para escutar esse encontro. Como fazer o acompanhamento das famílias de origem com a rede socioassistencial deficitária da maneira que está. Então, a gente sempre, o primeiro receber essa família que teve a criança retirada, era todo um ritual para a gente. A gente recebia aqui na casa, café, lanche, tererê, caixa de fósforo, né? Agora é mais difícil fazer isso. Mas uma coisa que se manteve é quando essa criança chega, essa família chega, a gente encaminha para a defensoria. E aí a gente tem uma relação muito próxima com a defensoria, para que a defensoria oriente essa família em quais são os seus direitos. E a defensoria ajuda muito a gente no acesso ao PJE, porque aqui o processo eletrônico está um caos. É muito difícil acessar essa coisa abençoada que é o processo eletrônico. Então a gente liga para a defensora e, cara, precisamos ver como é que está tal processo. Então é de muita parceria. Com o Ministério Público também, a gente está passando por um momento delicado que o nosso promotor de referência ele foi trocado 3 vezes.
Então, toda a construção que a gente tinha com o primeiro, tivemos que fazer com a segunda, e agora o terceiro mudou semana passada, então a gente está nesse processo de flerte, assim, de apresentar, de convidar. E com a vara é uma relação intensa, muito próxima à sessão de fiscalização. A sessão de fiscalização da vara daqui é maravilhosa. E de um processo de sensibilização do judiciário. Aqui em Brasília a gente tem uma única vara da infância, tá? Para o tamanho de Brasília é uma coisa muito doida, porque todos os casos de acolhimento eles são referenciados a um único juiz. Como existe em Brasília uma cultura de institucionalização muito forte, as instituições de acolhimento aqui são muito antigas, elas existem há 40 anos, elas têm uma média de 40 anos, assim. Então, elas têm esse resquício mesmo, assim, do Estado minorista. A gente tem feito uma sensibilização do judiciário de que é um serviço que é necessário, que precisa ser ampliado. A gente conseguiu caminhar muito, a gente tem grandes desafios, em especial por conta do número de reintegrações que a gente faz. É muito difícil, eu acho, que romper com essa cultura da adoção como uma saída ou como uma solução, né? Então, a gente investe muito nesse processo de reintegração e isso no começo foi meio desafiador, mas hoje está mais tranquilinho. Acho que era isso. Obrigada, Júlia. Teve uma pessoa aqui, a Linda, perguntou se a palestra para todos os serviços se encerraram esse ano. Pelo que eu entendi, sim, né? Não sei se alguém falou. E o nosso, a gente tinha pensado até em fazer um outro ciclo de formação agora esse semestre, mas agora vamos receber 15 novas crianças para acolhimento, vai ser o primeiro acolhimento dessas famílias, então decidimos fazer um próximo ciclo de formação no começo do ano que vem, e nesses semestres concentrar muito assim no acompanhamento das famílias que estão recebendo seus primeiros bebês, ou crianças pequenas, né, que a gente acolhe de 0 a 6. Carol e Júlia também, né? Pelo que eu entendi. Não sei se eu entendi errado, meninas, mas não vai mais ter formação esse ano, você já... A gente vai fazer pelo menos mais uma. Ah, tá. A gente aqui, a gente está começando agora, né? Começa essa semana aí o primeiro encontro. Guarulhos está flexibilizando, né? Algumas coisas, a gente, claro, tem muito receio. Porém, a gente conseguiu um espaço que comportasse, né, a capacidade para fazer em lugar aberto, com distanciamento. O nosso número também não é tão grande, né, são 6 famílias. Então, a gente está desenhando todo um protocolo e, pelo menos, esse primeiro a gente vai fazer presencial para sentir melhor e fazer no formato também de palestras, de retomar legislações, coisas que a gente falou. E aí a gente vai avaliar se todos vão ser presenciais ou se a gente vai mesclar online e presencial. E uma coisa que a gente também mudou de estratégia foi a realização da visita domiciliar só ao final do processo, né? Que aí a gente sabe mais ou menos quais famílias que vão realmente ser habilitadas, para a gente evitar aí fazer algo que não seja tão necessário. E aí, então, provavelmente, até o final de setembro, a gente já tem aí uma turma se formando, e aí a gente só se prepara para o ano que vem. Então, no novo processo de divulgação, aí já respondendo uma pergunta que foi feita ali, a gente tem investido muito nas divulgações online, redes sociais, mídias, para captar novas famílias. É bom porque é algo que não envolve muitos custos, né? Principalmente para a instituição, para o município. A gente tem feito
algumas lives, né, também, voltadas mais para o público do Instituto Forte, e tem conseguido captar algumas famílias. E aí agora a gente retoma, né, todo esse processo aí de divulgação, porque inclusive existe a perspectiva de ampliação do serviço para o próximo ano. Então a gente vai se organizar aí, né, com tudo isso acontecendo, Mas para ampliar. esse processo agora, ele ainda está aberto, Carol? De vocês? Ou vocês já vão iniciar? Ele ainda dá para se cadastrar? Para inscrição? É. Sempre dá, né? Porque a gente acaba aparecendo uma família no perfil, a gente faz a entrevista a gente tem feito presencial, e aí já dá andamento nesse grupo aí. Agora, passando de setembro, a gente começa a colher os dados das pessoas. A única ressalva é se aparecer um número maior, assim, tipo 5, 6 famílias que a gente acha que dá para fazer, a gente vai ver as nossas condições. Mas aí já deixar cadastrada para o próximo ano. Logo em janeiro já começar outra formação. Legal. A Sema perguntou aqui, em razão da demanda, se vocês acham que o número de funcionários é suficiente para acompanhar as famílias. Se cada uma puder responder um pouquinho, seria legal. Bom, tá todo mundo quieto, eu vou falar. Eu falo muito. Pode falar, depois eu falo. Eu acho pouquíssimo técnico. Acho que a proporção que a gente tem prevista é uma proporção que precisa ser reavaliada. Técnico de acolhimento, seja institucional, seja familiar, trabalha muito, gente. 10 casos para cada dupla é muito caso. Para fazer um trabalho costuradinho é muito difícil. É muito difícil fazer, né? Você conseguir dar essa manutenção, você ir em loco. Institucional é ainda mais difícil do que o familiar, né? Porque você tem que saber com todas as outras questões da instituição. Mas eu acho que é apertado. Não é fácil, não. Eu acho muito apertado. Eu acho que nós, enquanto organizações da sociedade civil, agora está tendo todo um movimento, né, de revisão do plano, de convivência familiar comunitária, dos documentos. Esse trabalho sistêmico, ele exige muito, né? Então, 10 casos para cada dupla é apertado. Eu acho apertado. Eu concordo com o agravante de que aqui são 15. Então, são 15 famílias para uma dupla, é muito pesado para fazer esse trabalho de qualidade mesmo, assim, de fazer vínculos com a família, de fazer intervenção na rede. A gente chega muito junto da família de origem também, a gente cria laços, a gente faz muita visita domiciliar, estamos sendo acionados pelo judiciário, por exemplo, algo que no começo da implantação do serviço, o judiciário aqui em Guarulhos, ele se posicionou que não ia interferir na gestão das vagas. Então, quem ia definir a criança que ia para a família acolhedora ou não era o órgão gestor. Hoje, a gente já está vendo algo diferente acontecendo, né? Então, a gente tem sido indicado, às vezes a criança chega no acolhimento, o próprio Ministério Público já pede para que seja encaminhada para acolhimento familiar, e a gente ainda não tem o número de famílias que possa absorver essa demanda. Imagine quando tiver, né? Porque tem sido quase que semanal aí a gente tem sido acionado perguntando se tem vaga, se não tem, para família acolhedora. Então, tendo 15 famílias acolhendo ao mesmo tempo, a demanda é surreal, assim, né? A gente tem se dividido, tem tentado ser muito organizado para não perder nada, para não deixar a qualidade cair,
Então, eu também acho que esse número não é o suficiente, porque a gente lida com demandas muito complexas, que exigem muito dos profissionais, fora a questão da saúde mental dos profissionais mesmo, que a gente precisa cuidar disso, né? As histórias são muito pesadas, são questões muito difíceis. Com a pandemia, a gente percebeu também que a gente acaba meio que trabalhando o dia inteiro, né? Assim, de sábado e domingo, para discutindo casos, as famílias acionam a gente através dos aplicativos de mensagem, então a demanda é um pouco sufocante e tende a aumentar mais, a gente sabe, por conta de todo esse contexto social e as sequelas, né, que a gente vai ter aí por um longo tempo, que já estava ruim, tende a piorar. Então, eu acredito que uma dupla, falando da realidade daqui de Guarulhos, uma dupla para cada 15 famílias é surreal. Eu concordo com vocês. Eu estava, faz uns 15 dias, participando de uma reunião com um serviço, e aí o gerente falou para mim, mas vocês só acompanham 10 casos. Eu falei, não, mas se eu for pensar, são 10 famílias acolhedoras, 10 famílias de origem e 10 crianças, assim. E para isso funcionar, eu tenho que estar muito próxima das famílias acolhedoras, gente. Não é só pegar a criança e levar para casa e pronto. Não é só isso. A gente precisa acompanhar muito de perto, precisa conhecer no detalhe a rotina dessa família, precisa conversar muito com ela, muito com essa criança e a mesma energia que a gente, né, tem aqui para cuidar das famílias acolhedoras, a gente também tem aqui para cuidar das famílias de origem. Então, é um trabalhão realmente, assim, as equipes trabalham muito. Não trabalha pouco, trabalha bastante para funcionar. Sim. Gente, eu tô meio perdida aqui no meio das várias perguntas. Muita gente acabou mandando os e-mails aqui, né? Só para reforçar o que a Ana explicou, se vocês, quem não está inscrito, quem não está recebendo os e-mails, né, as nossas mensagens, por favor, se inscrever no formulário, tá bom? Para a gente ter esses dados, assim vocês recebem tudo que a gente mandar, assim, ajuda bastante na nossa organização aqui, tá bom? Ela mandou o link aqui no chat, tá bom? Alguém falar? Não, eu ia ler, Ju, ia te ajudar aqui com as perguntas. A Cláudia, ela falou da Cláudia Pereira, né? Não, gente, se vocês quiserem também abrir o microfone e fazer a pergunta, acho que pode ser, a gente não precisa ficar no chat, tá? Mas ela pergunta, Júlia de Brasília, qual o tempo médio, assim, dos processos de acolhimento de vocês, assim, pensando na questão... isso. Qual que é o tempo médio de retorno? Ou é que só teve uma adoção, né? Mas tem uma grande diferença aí de tempo. Então, o tempo médio... Cara, isso foi um negócio que me deu tanto problema. Eu falava muito que a gente tinha um tempo médio curto, né? Os acolhimentos, eles duravam em 6 meses, os nossos primeiros 9 acolhimentos. Quando eu abri a boca para falar isso, nunca mais aconteceu. Brincadeira. Aí, concomitantemente, a gente teve que se haver com acolhimentos mais longos. A média de acolhimento aqui continua de 6 meses, tá? Mas a gente tem 3 acolhimentos que a gente já considera... não foi reintegrado. A gente tinha 3 acolhimentos que a gente considerava de longa permanência, porque bateram 1 ano. Um deles a gente conseguiu reintegrar agora, o outro é uma reintegração interestadual, então está demandando um pouquinho mais de... E o outro é uma sugestão de destituição, tá? Então, quando a gente consegue fazer logo no início, a gente vê muito nesse trabalho próximo à família de origem, que muitos acolhimentos são indevidos, tá? Muitos acolhimentos não deveriam ter chegado e nesses a gente consegue dar encaminhamento bem rapidinho, né?
quando tem uma situação de saúde mais cronificada, de saúde da família, não de saúde necessariamente, saúde, né? Saúde das relações. São acolhimentos que geralmente demoram entre 6 a 8 meses. E esses casos de destituição, né? A gente teve um caso de adoção que foi uma entrega voluntária, então foi super rápido, tá? Se tiver tempo, eu conto esse caso para vocês, porque tem a ver com o judiciário. E outros 2 casos que a gente fez a solicitação. Um já foi, as crianças foram destituídas, e o outro está em avaliação ainda. O juiz ainda não respondeu. Então, a gente tem mais ou menos essa média. E uma coisa que eu queria falar sobre o Ministério Público, que eu vi que alguém comentou, que apesar da mudança das equipes forenses, a relação continua boa. Com a instituição em si, o MP, a gente tem uma relação ótima. Porque a gente tem um promotor de referência para os casos e a gente ainda está atrelado a uma... Aqui são 6 promotorias de defesa. A que a gente está atrelada é uma promotoria que tem uma certa rotatividade. Então, são promotores que muitas vezes vêm de outras áreas, da vara da família, que não necessariamente eram promotores da infância. Então, muitas vezes, eles não conhecem a lógica do acolhimento. Mas o MP, inclusive, que ajudou a gente no nosso processo de divulgação, que foi uma coisa que a gente viu que a gente precisava qualificar agora na pandemia, né? Antes a gente já vinha avaliando isso, e eu estava um dia numa mesa com o Dr. Poiani, lá de Uberlândia, e ele falou, olha, eu divulgo família acolhedora. E eu falei, cara, e aí um dia a gente estava numa reunião de rede, e aí eu falei, enquanto vocês não divulgarem o acolhimento familiar, eu nunca vou sair do mesmo lugar, eu vou continuar tentando preencher as vagas que eu tenho e não vou ampliar. E aí a gente conseguiu fazer uma parceria com o MP, eles fizeram uma cartilha, estão num super processo de divulgação. Foi muito, muito, muito bacana. Foi muito legal. Né? Então, acho que isso, a divulgação a partir da parceria com outros órgãos da rede funciona muito bem. Ai, desculpa, eu estava com o microfone ligado e eu tenho mania de ficar concordando, gente. Desculpem se vocês escutaram. Teve uma pessoa aqui que perguntou se algum serviço tem experiência com adolescente. Não, as 3, né? Tá. Bom, fica aí uma... Ô, Júlia, o que eu posso falar, gente, vocês cuidaram comigo, eu falo muito. Eu fui técnica do Gajop, lá de Pernambuco, uma determinada época da minha vida, né? Eles tinham uma frente aqui em Brasília. Quem tiver interesse em conhecer acolhimento de adolescente, o Gajop faz um trabalho muito legal com adolescentes acolhidos no PPCAM, que é o Serviço de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Eles estão com um serviço muito legal e eles falam muito legal dessa especificidade de acompanhamento. A gente tem aqui hoje, né, o pessoal da aba está aqui, eles acolhem adolescentes aqui em São Paulo. E eu vi que a Valquíria de Osasco estava aqui também, a Valquíria também acolhe. Se alguém quiser falar um pouquinho dessa experiência, a gente falou semana passada bastante, né? Acho que foi bem bom. Eu lembrei do pessoal de Osasco também. Sim. A Gisele está aqui também, se quiser contar, Gisele. Já te chamando um pouco. Ó, a Valquíria voltou. Oi, Val. Eu já estava aqui, eu não saí, só estava escondidinha aqui. Osasco também acolhe, começou com adolescente, inclusive por iniciativa do nosso judiciário, quando a gente fez uma audiência, né, pública para verificar a viabilidade de família acolhedora, e o nosso juiz falou, olha, a gente pensou em primeira infância, e ele falou, não, quero até 18.
Eu vou autorizar desde que seja até 18. E com isso a gente teve algumas famílias interessadas. Então a gente acolhe 2 adolescentes, um de 17 e uma menina trans, inclusive, de 14 anos, né? São os nossos 2 adolescentes e agora a gente acabou um processo de formação online também e tem 2 famílias interessadas também em acolher adolescentes. Então, quando a gente abre o público, o que eu falei da última vez, né? Quando a gente abre a faixa etária, a gente percebe que tem muitas pessoas que querem acolher adolescentes, né? Mesmo sabendo que é, obviamente, um acolhimento de longa permanência, né? A gente fala, se você acolher um jovem de 16, 15 anos, é muito possível que ele vá ficar com vocês até os 18 e que vocês vão ser parceiros nossos para fazer todo o trabalho do plano de maioridade. Mesmo assim, as pessoas têm interesse, que eu acho muito bonito, né? É um trabalho muito bonito, né? É isso, então. Ô Val, e foi algo que chamou atenção aí, né? Porque a princípio vocês achavam que iam fazer a transferência de alguns bebês do institucional para as famílias acolhedoras e, na verdade, a maioria queria crianças mais velhas, né? Nem tinham um perfil para acolher recém-nascidos ou os bebês. E foi uma surpresa, né? Exato. Várias queriam crianças mais velhas mesmo, né? E estão até hoje algumas, né? A gente começou alguns acolhimentos em novembro do ano passado, em dezembro do ano passado, e eles até estão. E interessante que a gente teve um jovem de 17 anos que vai fazer 18 em outubro. E a família acolhedora queria continuar com ele depois da maioridade, né? Mas eu acho que eles fizeram um trabalho tão bonito com ele que ele falou: olha, eu venho visitar vocês, mas eu quero ter uma vida independente. Então, através da promotoria, a gente conseguiu um trabalho para ele, um estágio, né? No SBT, a gente está pedindo bolsa aluguel para ajudá-lo. E ele falou assim: eu quero ter minha vida independente. E é um jovem que mudou muito, assim. Ele chegou a fumar maconha no começo, assim, né? Não dentro da casa, mas ele foi lá e foi com os amigos. E a família lidou com isso aí de uma maneira muito bacana, conversando. E era uma família que falou: olha, a gente não gostaria de ninguém que usasse drogas. E logo no primeiro mês aconteceu. Então, assim, o trabalho foi tão bonito, eles ajudaram tanto esse jovem, e esse jovem os ajudou, acho que a família inteira cresceu junta, que eles falam hoje, a última fala deles foi: você vai quando você quiser, você pode ficar conosco até o momento que você se sentir preparado, e a casa vai estar sempre aberta para você, quando você quiser vir visitar e contar da sua vida e comer um churrasquinho e tudo mais. Então é muito bonita, a história de adolescente é muito bonita. Muito difícil, todas as vezes que a gente teve que fazer intermediação, né, e mediação, mas os frutos são muito legais. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Val. Muito, muito bonito, né? Essa fala diz muito sobre o trabalho do acolhimento, né? De fato, o que é acolher, né? E ele poder ter essa família de referência depois de um apoio, isso é fundamental no processo de transição, né? Incrível. A gente quer fazer um encontro sobre acolhimento de crianças mais velhas e adolescentes, porque a gente não tem experiência mesmo aqui, mas tem muita gente que tem e tem histórias lindas, né? Muito bacana. Que mais, gente? Da formação, tem mais perguntas, Ju? Tô vendo aqui. Alguém quer abrir o microfone? A Luzineide perguntou como se dá a seleção do perfil da criança. Não sei se é um pouco o que a família acolhedora escolhe. Posso falar? Se é assim, pode. Então, depois da formação, a gente senta com as famílias, né, as que foram aprovadas, para pensar aí nesse perfil de acolhimento, que tem muito a ver com realmente ali a estrutura dessa família, a dinâmica dela. Por exemplo, se é uma família que trabalha, então ela precisa receber uma criança maior para poder ir para a escolinha. Tem família que tem perfil para acolher recém-nascido. Então, é muito de acordo com a dinâmica de cada família e com a sua estrutura. Isso é sempre pensado junto com a família acolhedora, tá? E o perfil pode mudar também, de um acolhimento para o outro, isso pode ir mudando. Então, não é uma coisa engessada.
Ele vai mudando de acordo com os acolhimentos. Sara, aproveita e já responde uma pessoa que te perguntou, o Evilásio perguntou quais foram os maiores desafios encontrados, já tiveram famílias acolhedoras que desistiram? A gente já teve famílias acolhedoras que desistiram e a gente já teve famílias que a gente precisou desligar. Tem muito uma coisa, né, gente? Assim, você faz uma formação, a formação tá aqui, né? Todo o conteúdo teórico tá aqui. Mas quando tá no acolhimento, tem uma coisa que vem para o sentimento. E algumas famílias têm muita dificuldade para lidar com a despedida das crianças. E isso não é uma coisa que a gente consegue prever na formação. A gente só consegue prever quando tá ali, né? No dia a dia com a criança. Então, a gente já teve, sim, situações onde a gente precisou desligar. E situações, eu lembro muito de uma família, assim, depois da primeira despedida, né? Do garotinho que ela acolheu, que foi embora, ela falou, eu não sirvo para ser família acolhedora. Para mim, isso é muito difícil. Eu sentia como se ele fosse meu filho, e se eu tenho esse sentimento é porque eu não posso acolher. E aí ela se desligou. Mas já teve situações, sim. Eu queria falar uma coisa que tem um pouco a ver com o que a Sara falou, e eu acho que junta as duas questões, né? A gente faz da mesma forma, né? A gente desenha esse perfil no final, né? E eu acho que o processo de acolher, ele faz a pessoa mudar mesmo, né? Uma coisa é perfeita, assim, estava aqui, a outra é o que aconteceu na prática. A gente teve família que desistiu depois da formação, fez toda a formação e acho que já tocou que aquilo não se dava, né? Que não rolava. E a gente teve 2 casos que eu acho interessantes. Uma, que é disso, assim, a gente acolheu, fez todo o processo. Sabe aquela família que você fala assim, nossa, vai ser maravilhoso. Os 2 trabalhavam com crianças há muitos anos, tarará, tarará. A gente fez toda a entrevista, os filhos lindos, maravilhosos. Quando a criança chegou, construímos um perfil junto. Quando a criança chegou, essa mulher teve uma atualização de uma depressão pós-parto que ela não sabia que ela tinha vivido, né? Ela achava que ela tinha sentido uma tristeza, nem era um bebê pequeno, era uma criança maior, porque ela fala, bebê, não sei o quê. Ela teve uma atualização, foi um negócio enlouquecedor. A criança super vinculada com ela super vinculada com a criança. E foi muito importante o vínculo que a gente criou nesse processo de formação para que ela conseguisse trazer aquilo para a gente. Né? E ela não conseguiu falar para o marido dela, ela trouxe primeiro para a gente conseguir trabalhar com essa família, para a gente conseguir fazer um processo de transferir essa criança de uma maneira que fosse respeitosa para a criança. Aí a gente teve uma outra família que acolheu, e aí no final do acolhimento ela falou, não, eu acho que eu quero acolher bebê, essa criança, e aí a gente já sacou que não era isso, né? Não era isso. E aí a gente teve uma situação que uma família ia precisar se ausentar por um dia, e a gente perguntou para elas conviviam, elas moravam próximas, se conheciam, criaram um vínculo durante a formação, se ela podia cuidar daquele bebê durante um dia. E aí depois que ela cuidou do bebê, ela falou, gente, eu percebi que não é isso, não tem a ver com o perfil, tem a ver comigo, né? Então, é criar essa via de diálogo para que as famílias reflitam sobre que perfil é esse e que possam dizer não. A gente tem uma família acolhedora, um casal muito bacana, coisa que eu acho mais linda eles falarem, que o momento mais difícil do acolhimento foi o dia que eu liguei e eles não podiam acolher. Que isso doeu neles extremamente, que eles queriam muito, mas que eles precisavam falar não. Eles ficaram muito tentados a dizer sim. E que depois eles perceberam que se eles dissessem sim, ia ser um desastre. Então, eu acho que esse vínculo criado na formação e o delinear desse perfil, que é fluido, porque a vida é fluida,
é também possibilitar que um não posso acolher seja dito. E isso não é o fim do mundo. Muito bom isso, Júlia. Carol, quer contar aquele caso? Me lembrou muito, né? O que a Júlia falou, um caso que vocês acompanharam. Verdade. Muito parecido, assim, e acho que são situações que podem acontecer e a gente tem que estar muito atento, muito afinado com essas famílias, né? E a gente também teve um caso onde o acolhimento também suscitou lembranças e relatos, assim, bem fortes que a mãe tinha vivido, né, a mulher da família, de depressão pós-parto. E os filhos dela já tinham 15 e 16 anos, e ela teve nos dois, e ela não contou pra gente. Ela contou durante o acolhimento, e ela falava, eu quero acolher um menino, tal. E tudo bem. E aí depois a gente descobriu que além da depressão, ela já tem 2 filhos meninos, além da depressão pós-parto, ela tinha sofrido um aborto, e foi medicada e teve algumas sequelas, né, de saúde mental por conta disso. E quando ela descobriu família acolhedora, ela decidiu nela, né? Ela contou isso depois, tá, pra gente, ela achou que ia curar tudo, que ela ia ficar bem, que ela ia estar fazendo útil, que ela ia fazer algo novo, que ela ia se ocupar, porque no momento ela estava fora do mercado de trabalho. E na cabeça dela, ela desenhou que estava tudo perfeito. Com 2 meses de acolhimento, ela nos procurou. E aí também acho que vale ressaltar também de novo a importância da parceria da família acolhedora com a equipe, da confiança. E ela disse que não estava se sentindo bem naquele acolhimento, porque ela não estava desenvolvendo o amor que ela achou que deveria ter por aquela criança. Então foi o contrário, né? Na prática, não estava acontecendo absolutamente nada. O bebê estava super bem cuidado, ela estava super apoiando a reintegração familiar dele, ela trazia ele no serviço, ela estava cuidando muito bem dele, ele se desenvolveu muito bem, só que internamente ela estava passando por uma série de conflitos. E aí ela, a princípio, falou, eu não sei como que vocês iam olhar isso, que eu precisava contar, que eu tô sofrendo, eu tô me cobrando, eu tô ficando nervosa. E meu marido não entende, né, por que eu tô desse jeito. Ela chegou a falar pra gente que a gente abriu para a possibilidade de desistência do acolhimento, de fazer a transferência desse bebê. E ela falou, não, se eu desistir disso, se eu entregar esse bebê, o meu marido vai embora de casa, né? Ele não vai entender. E a gente ficou mais preocupado ainda, né? Mas a gente foi trabalhando muito próximo do casal, chegamos junto mesmo. E pouco tempo depois, uma semana depois, a gente teve que efetivar essa transferência para uma outra família. Isso causou muito sofrimento para ela, a gente fez recomendações de terapia, né, gente? Tem que cuidar daquilo que você sente, né, do que evoca em você, e a importância da saúde mental para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, não tinha nada a ver com o desfecho da criança ir embora, não tinha nada a ver com o impacto que a criança teve de demanda de cuidados quando chegou, tinha muito a ver com situações que ela projetou e guardou para si, teve vergonha, enfim, não falou. E isso também fez a gente apurar o nosso olhar para a questão da saúde mental. Não que a gente não tivesse feito, né? A gente já sabia que ela, né, tinha que ter um olhar especializado, a gente incentivou ela a procurar terapia, e ela era uma família super bacana, super parceira, que torcia mesmo pelas crianças, pela integração familiar. Ela tinha uma visão muito correta sobre o acolhimento, mas internamente, né, devido às experiências pessoais dela, inviabilizaram a continuidade no serviço. A gente deu um tempo para ela pensar,
Mas, enfim, os próprios familiares não concordaram depois que ia continuar. Os filhos não concordaram que ela continuasse inserida no serviço de acolhimento. E a gente, infelizmente, teve que desligá-la. Mas são situações que podem acontecer e a gente tem que estar preparado. Intenso, né, gente? Quanta coisa que não vai acontecendo dentro dos acolhimentos, né? Super importante vocês trazerem isso para a gente poder pensar aqui, né? Sobre todos esses efeitos. A Sema perguntou se vocês já tiveram um caso da criança ir para ter um retorno familiar, né? E depois voltar para o acolhimento. Sara já fez uma cara de quem teve. É porque isso aconteceu recentemente, né? Um garotinho que ele foi ficar com a família extensa e aí depois de quase um ano a família entendeu que não conseguiria cuidar dele da forma que ele precisaria e pediu para ele voltar para o acolhimento e para a colocação em família substituta. É uma criança que aparentemente tem algumas questões no desenvolvimento e para a família isso seria muito difícil para eles cuidarem. Então, acabou de acontecer, Sema. Foi o primeiro caso nosso, assim, nesse formato. Isso nunca tinha acontecido antes, mas aconteceu agora. Carol e Júlia, vocês têm alguma experiência? Não, nós ainda não, mas a gente acredita que seja possível também, por conta dessas questões tão complexas, né, que envolvem essas reintegrações. A gente teve um caso de desistência de adoção, mas antes que ela fosse concretizada, né? Quando a família soube do histórico psiquiátrico, né, da genitora da criança, a família desistiu, mesmo a criança não tendo nenhuma questão aí de saúde. E foi um processo aí que durou para a gente desde maio até agora, de agosto, a gente conseguiu finalmente encaixar uma menininha de 2 anos, né? E a gente ficou feliz porque aconteceu antes que a criança tivesse ido para a família, foi no processo de aproximação. Mas a gente acredita que seja possível, a gente sabe que nos SAICAS, aqui em Guarulhos, acontece de crianças voltarem a ser reacolhidas e a gente tem que ter um olhar atento para isso também. Eu queria, enfim, estava pensando em muitas coisas, né, ao longo da fala de vocês. Acho que quando a gente fala enfim, emaranhado de complexidades, né? Eu lembro que quando eu acompanhava Guarulhos e a Carol contou desse caso e eu falei, nossa, assim, nunca tinha visto isso, nunca tinha pensado, mas claro, né, assim, faz sentido que possa despertar a chegada do bebê, possa despertar um monte de coisa, né, assim, acho que a gente está falando de muita delicadeza e, assim, a formação, ela é, enfim, quanto mais completa, vivencial, né, que proporcione vínculo, família, técnicos, né, assim, acho que é essencial para dar aquele começo. Só que ela não é impossível garantir tudo, né? Eu acho que isso também é algo que a gente tem que pensar, porque relações humanas são inusitadas, né? Assim, então a Sara falou, mas a gente conversando da formação online, que é um super desafio, né, gente? Acho que como isso, eu acho que a gente está vivendo em vários sentidos, né? Os atendimentos psicológicos, mesmo esse projeto que a gente ia começar presencial, mudamos para o online, falando, será que vai dar certo, né? Será que as pessoas se engajam, as pessoas assistem ou só desligam a câmera e estão fazendo outras coisas, né? Como garantir que a pessoa está de fato presente no encontro, que ela está conseguindo absorver, né? Tem toda uma coisa do corpo que para a gente, né, sempre foi muito importante de sentar e ter a roda e o café, aí a troca no lanche, né? Isso não tem como acontecer assim, né? Então, enfim, muitas coisas, mas tem algo que sempre vai escapar a formação das famílias acolhedoras e por isso que o acompanhamento próximo é fundamental,
né? Por isso que está muito perto. E não é perto no sentido de fiscalizador, né? No sentido de apoio. Da gente falar, estamos aqui junto, porque não é simples acolher. E se a gente lembrar que são famílias voluntárias, né? A gente também coloca outro elemento nessa receita, né? Porque famílias voluntárias, né, que recebem uma bolsa auxílio para os custos, mas eu acho que sempre é uma delicadeza, né, Júlia? A Júlia falou de na formação pedir para as famílias acolhedoras falarem um pouco da realidade, né? Não ficar só floreando, só falar de amor e de doação e de como é lindo, maravilhoso. Eu acho legal, mas assim, eu sempre fico pensando, ao mesmo tempo, a gente tem um super esforço para ter família acolhedora, né? Todos os serviços, assim, é difícil captação das famílias, conseguir que as pessoas saibam sobre o serviço e tal. Ao mesmo tempo, a gente tem que falar a realidade, né? Porque elas não podem entrar num serviço dessa complexidade achando que vai ser, que delícia, eu vou acolher um bebê, né? Assim, então, realmente é um serviço que tem muitas delicadezas, né? Complexidades. E, de fato, a gente tem que olhar para isso e tem que... Alguém comentou aqui, que eu achei boa essa fala, a Daniele, que falou assim, não apenas as famílias acolhedoras acabam percebendo que não podem ser famílias acolhedoras, mas muitos profissionais também não se identificam com o serviço de alta complexidade, né? Isso, eu tenho certeza, Daniele, isso não é só as famílias acolhedoras, porque são os educadores, os próprios técnicos de serviço de acolhimento, né? Acho que tem perfil, né, gente? Tem gente que... Eu sou psicóloga e eu nunca trabalhei em hospital, por exemplo. É um limite para mim. Agora, escutar situações, né, de casos de violência, né, isso não me parece tão pesado, sabe? Eu acho que tem... E a gente tem que capacitar muito, né? A gente tem que se capacitar tecnicamente para uma escuta, como a Júlia e a Carol falaram, gente, de detectar quase... um sofrimento psíquico desse nível de, né, quase uma reedição de uma depressão pós-parto, isso é muito sensível, né? E isso facilmente pode escapar aos ouvidos de um técnico mais inexperiente, né? Só algumas observações assim que eu fiz. E eu acho, Lara, escutando você falar, que não é só de escapar, né? Acho que é algo que acho que foi a Sara que falou no começo. Não há garantia. Né? Não há garantia. Eu acho que a gente tem que estar muito afinado e muito próximo para criar uma rede que sustente as possibilidades. Então, quando eu falo assim, tem que falar dos desafios, porque quando se fala de desafio, se fala de cotidiano. E aí eu acho que dá até um contorno de que aquilo se dá no concreto, sabe? E aí, quando as famílias vão falando, é muito engraçado, porque elas falam assim, nossa, isso foi difícil. Mas aí depois foi tão legal. E é isso, não é uma coisa o tempo inteiro. E dessa relação próxima, eu acho que a gente acaba falando de um acompanhamento sistemático de famílias, não só famílias acolhedoras, como famílias de origem, que é o que a Sara estava falando, né? Fez uma reintegração, acompanhou, e essa família pôde dizer depois das dificuldades dela. E tudo bem, né? O difícil é quando uma família não se vincula e tenta, toda vez que você vai atender, fala, nossa, tá tudo maravilhoso. Ai, não, tá tudo tão bem. Nossa, ele é lindo, fulano é maravilhoso. A gente tem um caso agora que não é... A gente reintegrou e os 3 irmãos foram acolhidos depois em uma instituição. Foram processos separados, assim. Quando ela foi acolhida, os meninos não foram porque não estavam morando com a avó. E aí aconteceu todo um teretetê e eles foram acolhidos também. E aí a gente estava fazendo um acompanhamento casado com a outra instituição, a menina foi reintegrada e os meninos, a previsão é que eles sejam reintegrados daqui a 1 mês ou 2. Foi nosso primeiro caso. Quando a criança chega, tudo desestabiliza, tal qual na família acolhedora. Então você tem um tempo de chegada e você precisa fazer um acompanhamento pós-reintegração. Só que a outra instituição que está acompanhando entende aquela crise de chegada como uma crise que talvez impossibilite a reintegração dos meninos.
Então, é uma costura, cara, muito difícil, é muito delicado. Então, acho que é um olhar muito de estou disposto a te escutar, a estar com você. E isso não é fácil, né? Tanto para a gente julgar menos as famílias de origem, como para a gente idealizar menos as famílias acolhedoras. Elas não estão em polos tão distintos assim. Elas são gente. Acho que esse é o grande desafio, assim. Muito importante isso, Ju, que você fala, porque também facilmente pode cair nisso, né? Numa polarização. Então, essa é a família boa e essa é a família que não deu conta, né? Que não conseguiu. Acho fundamental a gente desconstruir essa ideia. Até a Jane Valente, acho que falou um dia de um caso que a família acolhedora acolheu uma criança e depois de uns anos a família acolhedora precisou, o filho da família acolhedora precisou ser acolhido. Então, assim, a coisa rodou, sabe? Então, também a gente não pode cair nisso, né? Nessa divisão, assim. Gente, tem uma última pergunta que acho que daria tempo para responder. Eu caí aqui, não sei exatamente quem perguntou, mas a pergunta é: já houve casos em visita à família acolhedora, onde vocês perceberam que a criança estava sendo mal cuidada, ou a mesma reclamou de não querer ficar nessa família? Quem quiser. Vou falar. A gente não teve, né? Porque é bebezinho, né? Mas a gente não chega a falar de mal cuidado, enfim. Mas família acolhedora também pisa na bola, né? Teve casos em que a família acolhedora esqueceu da consulta, da gente perceber que a criança não estava tão agasalhada num dia que estava meio frio e a gente tem que intervir, entendeu? Vai na linha do que a Júlia falou e a Lara também, que é essa questão de não idealizar a família acolhedora que vai dar conta de tudo, vai ser 100%, vai ser super ótima, né? E pode fechar os olhos e esquecer essa família acolhedora que quando a gente for buscar a criança vai estar tudo, né, nos trinques, né? Às vezes não é assim. A gente tem que estar muito próximo, né? Não fiscalizando, não em cima, mas somos passíveis de erro e a gente tem que colocar a criança num ambiente de proteção. Acho que esse é o princípio básico, né? Não dá para imaginar, então, quando a gente fala de saúde mental, de violência, de um lar hostil, isso a gente consegue observar no treinamento, nas entrevistas, né, nos conflitos que possam existir dentro dessa família, né, nenhuma família perfeita, mas existem aquelas condições básicas para que a gente possa falar, não, essa família tem um perfil para ser família acolhedora, mas criança cair, bater a cabeça, né, cair da escada, e aí a gente vai tentando lidar com esses desafios, sempre olhando que não existe nenhuma espécie de negligência, né? A gente estava uma vez com uma criança, estava com a família acolhedora e a menininha estava cheia de piolho. E aí a gente chegou junto com a família acolhedora, né, para ver o que estava acontecendo, enfim. E quem viu o piolho foi a mãe da menina durante uma visita. A mãe, a genitora. Então, assim, são questões onde a gente não pode partir do pressuposto de que sempre está tudo certo, está tudo bem, e a gente precisa só cuidar da família de origem. Porque essas situações podem acontecer e foi algo muito, nesse caso, foi algo muito interessante para a gente trabalhar com a família acolhedora, família de origem, deu tudo certo, enfim. Mas são situações que a gente tem que sempre estar observando e o papel da equipe técnica é muito importante nesse sentido. Com
sei se as meninas querem complementar com alguma coisa. A Jaqueline falou aqui no chat que, na nossa experiência, já tivemos a necessidade de transferência para outra família em razão das falas das crianças e das nossas observações. Jaqueline, você por acaso quer contar? Quem quer compartilhar? Abre o microfone? Temos um tempinho. Daria tempo. Se você estiver por aí. Acho que não. Tá. Bom, Sara e Júlia, vocês querem responder alguma situação aí que vocês também vivenciaram? Você quer falar, Sara? Pode falar primeiro, Ju. Não, a gente tem uma situação, eu acho que eu ri demais da Carol, porque eu acho que essa rivalidade, às vezes, entre família de origem e família acolhedora acontece. Nos primeiros encontros, assim, né, é muito curioso. Então, você tem que fazer essa mediação, porque rola meio que uma disputa. A gente viveu isso em algum caso, tipo, o cabelo não é assim, não arruma desse jeito, enfim. Mas a gente tem um caso que a gente olhou com muito cuidado de um acolhimento de irmãos. Que a gente não foi uma questão de um não estar bem fisicamente, mas os meninos chegaram em momentos diferentes. Um chegou primeiro e o outro chegou depois por uma questão lá da vara. E aí a família, a gente fala, eles estão acolhidos até hoje, a gente conseguiu trabalhar a situação, mas a gente falava muito para ela que ela acolheu o primeiro, ela não acolheu o segundo. Ela se vinculou com o primeiro. E isso gerava uma situação de desamparo nesse outro menino que chegou, que precisava muitíssimo ser acolhido. E aí acontecia aquele movimento que a gente que trabalha na sala fala sempre, ele testar muito esse ambiente, porque ele não confiava no ambiente. E ele é um pouquinho mais velho, então ele quebrava as coisas, ele fugia, ele causava, ele acontecia, né? Então eu acho que são essas pequenas sutilezas, assim. A gente nunca teve um caso de um mal-estar físico, mas a gente teve que estar atenta para ver se esse acolhimento de fato aconteceu, porque uma coisa que eu falo muito é que a gente não pode se contentar em abrigar, né? Eu não quero dar comida e teto, eu quero acolher. E aí a gente teve que falar mesmo para ela, olha, você acolheu ele, você não acolheu ele, o outro. Então, acho que essa foi uma questão muito importante que fez a gente ficar muito atenta nesse tipo de condução. Eu concordo com vocês. Eu acho que a gente nunca teve um caso explícito, assim, onde a criança verbalizou, que a gente percebeu alguma coisa grave, alguma agressão física, isso não. Mas as famílias têm diferentes jeitos de cuidar. E eu lembro de uma família que tinha um jeito muito rude, assim, de tratar um garotinho que ela estava acolhendo. E a gente precisou conversar com ela e devolver isso. Acho que isso é muito importante, assim. A gente está muito próxima da família acolhedora e ter um canal muito aberto para a comunicação. Porque se essa família tem escuta, a gente consegue cuidar. Agora, se é uma família que não consegue ouvir, aí não dá para continuar no serviço, né? Porque tem que ser uma parceria muito grande. E claro que cada acolhimento desperta alguma coisa na família acolhedora. Não são todos os acolhimentos iguais. Tem uma família que fala que o primeiro acolhimento foi o bebê preferido, os outros não. Nem todos vão ser o acolhimento preferido. Vai ter acolhimento que vai ser mais desafiador e outros não. Isso faz parte, tá tudo bem. O importante é a gente estar sempre muito próximo e ter muita franqueza assim na relação, eu acho. Legal, Sarinha. A Gabriele perguntou, a gente precisa fechar também, eu vou responder, enfim, pelo Instituto Fazendo História, mas podem ter outras, mas eu acho que elas trabalham parecido também. Desculpa. Se a família de origem deseja furar, de quem decide sobre furar a orelha da criança? Família de origem ou família acolhedora? A Gabriele perguntou. Bom, Gabriele, a gente entende que as decisões que implicam algo permanente, nessas decisões importantes de furar a orelha, ou mesmo, por exemplo, batizar, né, ou uma decisão, enfim, importante,
são decisões da família de origem da criança, né? Não são decisões que a família acolhedora pode tomar. Ela pode perguntar, né? E elas perguntam mesmo para a equipe técnica, queria furar a orelha, não sei o quê. E aí a gente tem que conversar, né? Às vezes tem família de origem que pede também, né? A Sara acompanhou um pai que queria muito levar bebê para furar a orelha. Mas são decisões que tem que ser da família, né? O lugar da família acolhedora não é o mesmo, é um lugar importantíssimo, fundamental. Sem elas o serviço não acontece, mas não é o mesmo lugar de um pai ou de uma mãe, né? Elas não têm esse lugar na vida das crianças, então elas não podem tomar decisões que impactam, né? Que têm impacto definitivo. Enfim, esse é um pouco Só ia contar, Larinha, que tem esse Bom. pai que queria furar a orelha da criança, mas eu também lembrei de uma mãe, gente, que ela começou a trabalhar e aí no primeiro salário ela chegou super feliz porque ela queria levar a filha para colocar um brinquinho. E foi muito importante para essa mãe fazer isso com a bebê. E é isso, assim, a decisão é da família da criança. A família acolhedora não é a família da criança. Então, isso é muito importante, assim, a gente sempre ter no radar, né? A gente quer fechar, porque a gente já chegou no nosso tempo, mas a gente queria fechar com uma história, tá? A Júlia inspirou a gente no começo, eu até ia sugerir, Júlia, da gente jogar batata quente, que eu fiquei muito interessada em como funciona. Mas num próximo a gente pode fazer um encontro só de brincadeiras para descontrair. Mas a gente quer fechar com um livro que eu acho que fala muito dessa potência dessas 3 mulheres, né? Desses 3 serviços que não paralisaram durante a pandemia e conseguiram se reinventar e foram muito criativas, né? Na condução dos seus serviços, assim, né? Que coordenam. Então, parabéns, acho que foi muito bom ouvir vocês. Está todo mundo comentando aqui que foi maravilhoso. Eu vou compartilhar minha tela e a Júlia vai ler um livro que a gente gosta bastante, pode ser? Não, pode... A Júlia é nossa, Ju. Júlia fazendo história. Se você quiser, posso ler, sim. Sacanagem. Aqui quem lê aqui a leitora oficial é a Sofia e ela não está comigo hoje. Tudo bem. E 1 minuto que eu... Aqui. Ai, não. Já, isso. Computador, às vezes. O livro chama Como Começa, da Silvana Pavano, da editora Cáliz. Foi. Ilustrações da Elma. Pode passar. Cada coisa tem um jeito de começar. Todo mundo sabe. As frases começam com palavras e as palavras com letras. Muitas histórias começam com Era uma vez. Na escola tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todo começo de mês é dia 1º e os anos sempre começam em janeiro. Será que o mundo começou num dia 1º de janeiro? Cócegas, piada, palhaço de circo e amigo engraçado. Tudo isso faz a risada começar. O primeiro bocejo avisa que o sono está chegando, mas também pode ser só o começo de um monte de bocejos. Certas coisas nem sempre começam sendo o que são. O pintinho começa sendo ovo, o sapo sendo girino e a borboleta sendo lagarto. E tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra e as nuvens encobrem o começo do céu. Mas e o mar? Começa ou acaba na areia?
O vento também é um mistério. Às vezes começa antes da chuva e de vez em quando começa por nada. É só vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples. O quadro vai surgindo depois do primeiro traço. A sinfonia depois do primeiro acorde. A invenção depois do sonho. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. Um segredo começa quando a gente não conta nada. Uma amizade quando a gente quer contar tudo. Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito: começar. Para inspirar aí todo mundo nesse momento. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. Companhia de todas, muito obrigada pelas 3 coordenadoras incríveis e pelo trabalho de todas. Parabéns. Muita força aí para todos nós. E nos vemos na próxima segunda, espero aí. Quem vier participar, a gente em breve já solta aí as informações. A gente só está fechando os detalhes do próximo encontro, mas em breve soltamos todas as informações. Vai ser um encontro bem legal, então participem conosco aqui para a gente seguir discutindo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa semana. Boa semana, bom trabalho.